50.000 alqueires de terra e fica sem 10.000. Qual conflito seria mais importante? Se deve ter difícil dizer, dar uma resposta absoluta, porque há uma série de variáveis a ser analisada. Mas me parece que aquele que perdeu 100 tem mais gravidade. Esse conflito representa mais gravidade do que aquele que perdeu 20% do seu patrimônio e teve atingido 20% do seu patrimônio. Então nós precisamos, às vezes, também revisitar um pouco os nossos conceitos até para entendermos um pouco melhor a nossa função na sociedade. Tá? Um dos aspectos mais importantes na arbitragem é a nomeação dos árbitros. Afinal de contas, o que é a arbitragem? Na arbitragem, nós escolhemos dois contratantes, por exemplo. Dois contratantes. A e B. Escolhem alguém de confiança recíproca e nomeiem previamente aquele sujeito, mediante uma cláusula contratual, para que na hipótese do surgimento de um conflito naquele ajuste, aquele sujeito seja o pacificador. Seja ele quem vai dizer qual a solução que deva ser adotada para aquele determinado conflito. Então, evidentemente, que o primeiro aspecto importante da arbitragem é a escolha do árbitro. Como se escolher o árbitro, ou os árbitros que vão realizar o processo de arbitragem? Em primeiro lugar, o árbitro deve ser competente. Competente nos dois sentidos. Competente no sentido técnico, processual, porque nomeado para tanto, e competente no sentido de habilitado para a emissão de um laudo arbitral. E ele deverá, ainda no caso da arbitragem como substitutivo da jurisdição, deverá guardar uma das características próprias da atividade jurisdicional, que é a imparcialidade. O árbitro não pode ser aquele que esgana uma das partes e manda flores para outra, porque, evidentemente, ele não estará agindo de modo imparcial. A competência, primeiro aspecto, do árbitro, advém do ato dos interessados, que nomeiam esse terceiro de sua confiança e também fixam os limites da sua atuação, dizendo a respeito de que matéria poderá julgar, poderá arbitrar esse terceiro de confiança recíproca. E a imparcialidade decorre do próprio sistema de nomeação. Se eu e o meu adversário no conflito de interesse escolhemos um terceiro de comum acordo, nós estamos acreditando que ele agirá com imparcialidade na solução, na busca da solução daquele conflito de interesse. O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Francisco Rezende, tem um trabalho muito interessante, muito fôlego, sobre a arbitragem internacional. E ele diz que a arbitragem é uma via jurisdicional, porém não judiciária, para a solução dos litígios internacionais. E esses litígios, justamente, é que poderão surgir com o Mercosul. No direito comparado, a arbitragem também demorou para frequentar as preocupações dos juristas e dos legisladores. Não é só no Brasil. No direito italiano, ela existe basicamente a partir de 1942. Nos Estados Unidos, ela é muito desenvolvida, mas esse desenvolvimento é relativamente recente. E no Brasil, a arbitragem, como agora referido no sentido interno, o juiz arbitral previsto no Código, é, de fato, letra morta. Eu, sinceramente, procurei, fiz uma pesquisa que eu considero até exaustiva de jurisprudência, diversos tribunais, e pude ter acesso a pouquíssimos, não mais de 30 acordos que tratam da opção do juiz arbitral no direito brasileiro. Na verdade, é um instrumento muito importante. Não só no campo externo, como no campo interno. Porque ele é o equivalente da jurisdição. Nós temos o péssimo hábito, não sei se é péssimo, mas temos o hábito de reclamar a morosidade da atividade jurisdicional. O processo não anda, tudo é moroso, etc.
mas nós dificilmente recorremos aos seus equivalentes. E frequentemente costumamos, quando é do nosso interesse, também dar a nossa pitadinha para retardar o processo. O professor Arruda Alvim tem um trabalho interessante também sobre a arbitragem e diz isso, que seria importante que nós, brasileiros, entendêssemos a arbitragem como um caminho alternativo, já que não conseguimos resolver as nossas pendências amigavelmente e temos um certo arrepio de ir ao judiciário, por que não buscamos essa solução da arbitragem? Há uma tendência, inclusive, nítida no Brasil hoje, de se estimular a arbitragem até para desafogar o judiciário. A criação dos chamados juizados especiais tem, de certa forma, essa origem, tem origem nesse raciocínio. Criar juizados, basicamente conciliatórios, em que, na verdade, vai haver um processo de arbitragem, como forma de desafogar um pouco o judiciário. Pois é. E o Mercosul, como é que fica? Me parece que a arbitragem é um instrumento não só necessário, não só, acredito, imprescindível, como extremamente útil no Mercosul. Extremamente útil no Mercosul. O artigo 25 do Protocolo de Brasília diz o seguinte: todo particular que se sentir afetado em razão da sanção ou da aplicação por qualquer dos Estados partes de medidas legais ou administrativas de efeito restritivo, discriminatório ou de concorrência desleal, poderá formalizar sua reclamação ante a Seção Nacional do Grupo Mercado Comum, do Estado onde tem a residência habitual ou a sede dos seus negócios. Então, aqui nós já começamos a falar da arbitragem especificamente no Mercosul. Todo particular que se sinta prejudicado se dirige a um departamento criado em decorrência da organização do Mercosul, chamado Grupo Mercado Comum, existente em cada estado, em cada um dos 4 estados, e oferece a sua reclamação. Mas pode, por exemplo, uma determinada empresa brasileira que tem produtos discriminados por tarifas argentinas. Ela terá 2 hipóteses de procedimento. Primeiro, submete ao procedimento arbitral, a um tribunal especial, um tribunal arbitral, com juízes, com árbitros indicados pelos Estados-membros. Ou então, se não houver sido suscitado esse procedimento e não houver solução amigável, ele envia essa reclamação ao Grupo Mercado Comum, que é composto por representantes dos 4 Ministérios das Relações Exteriores. Esse órgão é que vai processar a reclamação. O procedimento correrá lá no Grupo Mercado Comum. E haverá uma análise do cabimento, uma análise da fundamentação, e um grupo de especialistas na matéria deverá emitir um laudo, de acordo com o tratado, com o Protocolo de Brasília, num prazo de 30 dias. É de observar alguns aspectos em que os princípios constitucionais previstos na nossa Constituição brasileira e também nas dos outros estados foram mantidos no caso do Mercosul. O Protocolo de Brasília, no seu artigo 29, diz assim, que nesse prazo de 30 dias, o grupo de especialistas dará oportunidade ao particular reclamante e ao Estado contra o qual se efetuou a reclamação de serem escutados e de apresentarem seus argumentos. Evidentemente que a linguagem não é processual. Isso deve ter sido feito por um diplomata que não passou longe de uma escola de direito. Deve ser um economista, deve ser um sociólogo, alguém com outro tipo de formação. Porque nós não falaríamos em escutar as partes, nós falaríamos em ouvir, que dá exatamente a mesma coisa, mas nós estamos acostumados a falar em ouvir e não escutar. E no caso, toda pessoa do judiciário, quando acostuma com alguma coisa, é complicado para mudar.
e apresentar seus argumentos. Nós já falaríamos em apresentar as suas razões, o que dá no mesmo, mas dá para perceber que não foi um advogado que redigiu esse negócio. Se o parecer for pelo parecer desse grupo de especialistas, for pela procedência da reclamação feita pelo particular, poderá qualquer dos estados, inclusive o estado do reclamante, no exemplo do Brasil, requerer a adoção de medidas corretivas ou de anulação das medidas questionadas. E o tribunal arbitral, então, poderá, atendendo a essa reclamação, ditar até mesmo medidas acautelatórias do direito. Olha aí o nosso processo cautelar, as nossas medidas cautelares inominadas. Diz o artigo 18 do protocolo que, por solicitação da parte interessada, na medida em que existam presunções fundadas, como por hoje, de que a manutenção da situação venha a ocasionar graves danos e irreparáveis danos a uma das partes, o Tribunal Arbitral perigo imora. O Tribunal Arbitral poderá decretar medidas acautelatórias de urgência. As controvérsias entre os estados, excluindo agora o particular, também estão sujeitas ao Protocolo de Brasília durante esse período que vai até o final de 94, restando a sua solução por conta de um tribunal arbitral. O protocolo, esse protocolo de Brasília, que me refiro, que é específico sobre a questão das soluções dos conflitos de interesse, que lá os burocratas chamaram de soluções de controvérsia, prevê um mecanismo muito interessante. Um mecanismo que tem várias fases, um procedimento, poderíamos chamar, o rito, que comporta várias fases e que, me parece, traz algum tipo de inovação em relação àquilo que nós estamos acostumados no nosso Código de Processo Civil, enfim, na solução dos nossos conflitos internos. O primeiro passo se constitui nas chamadas negociações diretas. Nós aqui, nos nossos conflitos de interesse domésticos no sentido de nacionais, né? Nós, quando usamos as negociações diretas, isso não chega ao alcance de nenhum órgão estatal. Embora, muitas vezes, nas ações de cobrança, até nas ações de execução, seja muito comum dizer assim, esgotados os meios para a obtenção de uma composição amigável, não resta a parte outra alternativa que não recorrer à vossa excelência excelentíssimo juízo. Mas isso não é necessário. Se nós temos uma duplicata, vencida, não paga, não é preciso dizer ao juiz que nós fizemos esforços para receber amigavelmente. Isso não é requisito da petição inicial. A nossa prática determina que se diga, ou recomenda pelo menos que se diga. Mas no caso dos conflitos entre os estados, essa negociação direta precisa ser noticiada aos órgãos competentes, para que existam como fase procedimental. Então, diz o protocolo de Brasília, que o grupo Pecado Comum, esse grupo formado por representantes dos 4 Ministérios das Relações Exteriores, deve ser informado, notificado, de que estão sendo desenvolvidas negociações visando resolver aquele denominado conflito de interesse. E, ainda mais, diz o protocolo, jamais poderão exceder a 15 dias. Veja que no nosso caso, nos nossos direitos internos, às vezes essas negociações, para evitar o processo ou que antecede o processo, vão meses, quem sabe até anos e anos de discussão. E isso, inclusive, me lembra aquela história do pai que
quando o filho se formou em Direito, aquela tem 750 anos, mais ou menos, mas vai lá. Quando o filho se formou em Direito, disse, agora você está formado, já fez o exame da ordem, já está documentado, tem carteirinha, já não pode exercer, eu vou viajar. Eu trabalhei bastante, estou cansado, nunca tive férias, sou um desses idiotas que nunca tive férias, então o seguro do escritório não vai. Tá bom, pai, deixa comigo. Meu pai viajou, 3 meses, cruzeiro marítimo, fez um safari, já. E quando voltou ao escritório, estava impecável, absolutamente reformado, aqueles módulos antigos de embuia tinham sido substituídos por módulos de módulos, que afinal está na moda, e o escritório estava informatizado, aquelas pilhas de processo de cheio de pó não estavam mais lá, nem os processos, nem o pó. E o filho orgulhoso, gravata nova, disse ao pai, eu zerei tudo aquela bagulhada que o senhor havia deixado anos e anos aí, rolando, eu terminei. Inclusive aquele inventário, fazia 20 anos que o senhor estava se batendo, uma semana eu terminei. Seu burro, você é um burro. Graças a esse inventário que eu me formei, que você formou, graças a esse inventário que nós temos aqui em cima, graças a esse inventário que eu pude viajar. E agora, como é que a gente faz? Então, no caso, as negociações diretas, que estão aqui no caso do Mercosul, não passam pela formação do filho do advogado, porque, segundo previsão do protocolo de Brasília, não pode exceder a 15 dias. Informa-se ao grupo que se está iniciando um processo de negociações diretas para a solução daquele conflito de interesse. E em 15 dias, ou o conflito está resolvido, ou então se passa para uma outra fase procedimental, no tribunal arbitral, ou ainda nesse primeiro momento, no grupo Mercado Comum. Passada essa fase, sendo infrutífera essa fase de negociações diretas, se passa para submeter o conflito à apreciação, à consideração desse grupo de árbitros do grupo Mercado Comum. E ele deverá, segundo o texto, respeitado o princípio do contraditório, proceder à criteriosa análise da questão, recomendando a solução que entenda capaz para pôr fim ao conflito. Diz ainda o protocolo que esse procedimento não poderá exceder 30 dias. Então, nós temos 45 dias. Pois bem, se ainda assim o Grupo Mercado Comum recomendou, olha, seu Paraguai, não é fazer isso, é feio, faça assim, faça assim, dá enfim as instruções. E ele não vai. Acontece, então, a solução arbitral com as suas características. Isto é, emite-se um laudo arbitral e esse laudo arbitral, chamado de decisão do tribunal arbitral, passa a ter força de lei para os Estados. De certa forma, passa a haver nessa decisão força vinculante de suas decisões, de seu conteúdo, de seu mandamento. E essa decisão é inquestionável. Por que inquestionável? Simplesmente porque foi uma opção, com base em diversos preceitos de direito internacional, feita pelos 4 Estados. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai decidiram no tratado que, havendo laudo arbitral e recomende uma tomada de posição, essa decisão passa a ser inquestionável e irrecorrível. Em relação à escolha de árbitros, que nós nos referimos lá no início, como é que fica? Há um artigo que dispõe sobre isso. Diz assim: cada Estado destinará 10 árbitros, que integrarão uma lista que ficará registrada na Secretaria Administrativa do Grupo Mercado Comum. Essa lista e suas eventuais modificações, mortes, existência, etc., vai ser comunicada aos Estados partes.
Em cada caso concreto, haverá um tribunal arbitral. Interessante. O tribunal é constituído com base nessas listas em cada caso concreto. Isto é, na medida em que surjam as reclamações. Não há um tribunal constituído por, como é que a gente chamaria, desembargadores internacionais, será que ficaria o nome bonito? Ficaria composto. Um tribunal composto por desembargadores internacionais, por hipótese, que ficaria lá onde? Em Brasília, uma semana em Buenos Aires, outra semana em Montevidéu, outra em Assunção, esperando que os conflitos de interesse surjam. Não. Há uma lista de árbitros. Uma lista. Cada país indicando 10. Portanto, são 40 árbitros. Que fica à disposição de todos, essa lista, e na medida em que surjam os conflitos, o tribunal será designado. De que forma será composto o tribunal? 3 árbitros pertencentes dessa lista. Desculpa. Designados da seguinte maneira. Cada Estado designa um árbitro. Cada Estado pertencente ao conflito. O terceiro árbitro, que não pode ser nacional, daqueles que estão envolvidos, se o conflito for Brasil-Argentina, Brasil indica um, Argentina indica um, da lista. E Paraguai ou Uruguai indica um terceiro árbitro. E esse terceiro, presidirá o tribunal arbitral. Esses árbitros serão nomeados num período de 15 dias, a partir da data em que houver a comunicação da reclamação. E a intenção de recorrer à arbitragem por quem enviado as negociações diretas, etc. E cada Estado nomeará ainda um árbitro suplente, com os mesmos requisitos, capacitação técnica na área, etc., para substituir o titular no caso de incapacidade, de impedimento, etc. Esse tribunal, como já disse, pode determinar medidas cautelares. E pode, diz ainda o protocolo de Brasília, cada interessado envolvido nesse conflito, utilizar de assessores para a defesa dos seus direitos. Eu não entendi por que assessores. Há 2 hipóteses. Uma hipótese de que isso aqui tenha sido elaborado por um burocrata mal informado, que entende que o advogado faria o papel de assessor, ou que o assessor poderia eventualmente ser advogado. Outra hipótese é que essa assessoria seja mais ampla. O advogado, para o exercício, no caso brasileiro, para o exercício da atividade própria, específica, na sua produção, postulação, etc., e um assessoramento técnico. Então, se o problema se refere a uma determinada marca comercial, uma questão que envolva marca comercial, um especialista no setor. O problema é relativo à agricultura, um especialista no setor, e assim sucessivamente. Quais as fontes de direito para a solução dos conflitos no Mercosul? Que vejam bem, esse tribunal não pode, embora seja arbitral, não pode ser arbitrário. Nós não podemos criar mais um monstro, cheio de monstros. Nós não podemos criar um tribunal que vá, a pretexto de dirimir conflitos, criar problemas para os nacionais e para os Estados. Então, diz ainda o protocolo de Brasília, firmado pelos 4 Estados, específico para a solução de controvérsia, que nas decisões do Conselho do Mercado Comum, do Grupo de Mercado Comum, haverá fundamento. Essas decisões irão buscar fundamento no Tratado de Assunção, nos acordos celebrados em decorrência do Tratado de Assunção, nas decisões do Conselho do Mercosul, nas resoluções do Grupo do Mercado Comum e nos princípios e disposições de direito internacional aplicáveis à matéria. Todos os princípios de direito internacional passam, então, também a ter aplicação na matéria. As decisões, como já disse, são inapeláveis e de cumprimento obrigatório para os Estados partes do conflito, segundo o texto do tratado, fazendo coisa julgada. É a expressão do protocolo do Brasil.
Uma coisa que parece interessante e quem sabe decorrente desse clamor que existe hoje, no Brasil especificamente, e na Argentina também com muita força, da aceleração dos processos judiciais, de se criar algum mecanismo que determine uma certa melhoria na qualidade do serviço judiciário prestado ao povo, um reflexo é que esse procedimento arbitral, previsto para o Mercosul, possui prazos muito curtos, como esses que nós vimos há pouco, muito exíguos. Na verdade, está se adotando um rito sumário, um rito ágil. E o próprio laudo arbitral não tem prazo de mais de 30 dias para ser emitido, por mais complexa que possa ser a matéria versada naquele conflito de interesse. Ainda, um outro detalhe, é que a executoriedade das decisões do Tribunal Arbitral é instantânea. Diz o protocolo que em 15 dias após a notificação para o cumprimento das determinações contidas na decisão do Tribunal Arbitral, aquele que não cumprir ficará sujeito à suspensão de concessões, dentre outras medidas equivalentes. Isto é, suspende-se os benefícios para aquele Estado que eventualmente esteja descumprindo aquelas normas de direito material internacional oriundas daquela decisão do Tribunal Arbitral. Na verdade, o que se vai fazer é criar um tribunal internacional, um tribunal mais informal, menos estruturado do que seria uma grande corte internacional de justiça, mas um tribunal rápido, com ações rápidas, eficientes, urgentes, como efetivamente os conflitos de interesse, todos, inclusive os nossos pessoais, merecem, sem dúvida. De fato, me parece uma matéria nova. No processual, nós não temos conhecimento suficiente para encarar empreitadas desse tipo. Pelo menos, numa autocrítica, eu percebo isso. Eu não tenho. É preciso a gente repensar alguns conceitos, voltar a estudar direito internacional, estudar direito processual internacional e tentar admitir, de uma vez por todas, aquilo que nós tradicionalmente temos resistência em admitir, que é o chamado juízo arbitral ou a arbitragem, agora aplicada a questões internacionais, mas que não são questões distantes. Quando a gente fala de questões internacionais, a gente tem a tendência de lembrar do conflito do Golfo Pérsico, da questão lá da antiga Iugoslávia. Nós temos uma tendência, a nossa mente é muito perto, e tem uma tendência a fugir do problema. Qualquer problema da vida, nós ou nos culpamos ou escapamos. E vamos longe, ficamos imaginando uma situação hipotética, quem sabe até utópica, para o nosso alcance profissional, pessoal, etc. Na verdade, as questões do Mercosul estão aí. Os conflitos de interesse decorrentes do Mercosul não são para amanhã, são para ontem. Eles não existirão apenas a partir de 95. Eles já existem, porque nós já estamos vivendo a implantação do Mercosul de forma paulatina, de forma progressiva, ritmada. Em 95, o que ocorrerá será a eliminação total dessas barreiras previstas no Tratado de Assunção. Agora, está sendo cumprido já um cronograma que significa, desde logo, a eliminação de uma série de barreiras. E essa eliminação vem acompanhada do desenvolvimento e do surgimento de conflitos de interesse. Conflitos que precisam ser resolvidos. E precisam obter aqueles envolvidos nesse conflito, empresas brasileiras, empresas paraguaias, uruguaias, argentinas, etc., precisam obter um assessoramento jurídico competente e suficiente para isso. E quem dará? Os advogados argentinos? Será? Só ele sabe isso? Não sei. Porque nós não podemos nos habilitar a prestar esse tipo de serviço para a sociedade brasileira. Me parece, sinceramente, um desafio aos cursos jurídicos brasileiros.
no mês em que nós comemoramos o aniversário da implantação dos cursos jurídicos, a proposta que se precisa fazer é de nós repensarmos a estrutura dos nossos cursos. Repensarmos nesse sentido. De nós sairmos um pouco de Coimbra, sairmos um pouco de Roma, aproveitarmos aqueles